Olá, chegamos ao episódio 11 da nossa série Destronando Deuses Culturais e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa pagã. A Páscoa que você conhece, ela está sendo comemorada da maneira correta? Eu pergunto isso porque a Páscoa é uma das datas mais celebradas do mundo, né? Mas será que nós realmente entendemos o seu significado? Enquanto muitos a associam a ovos, chocolate, coelhos, poucos sabem que a sua origem está dividida entre uma tradição bíblica e influências pagãs. E hoje nós vamos destronar mais um Deus cultural e revelar a verdade sobre a Páscoa, o que é bíblico e o que foi deturpado. Eu já começo deixando um versículo chave aqui, que está em Efésios 5:11, que diz: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." Então, qual é a verdadeira Páscoa bíblica? Né? Esse exemplo da Páscoa bíblica ele pode ser encontrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo de 1 a 14. Né? A verdadeira Páscoa ela tem origem na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Né? Você tem ali em hebraico o que significa Pesach, significa passar por cima. Né? E por que passar por cima? Porque ali aconteceu um evento marcante na história bíblica, né? Que aponta diretamente para o sacrifício redentor de Cristo. Isso ainda no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. É o cordeiro e o sangue sobre os ombrais. Deus deu instruções claras ao povo. Né? Cada família deveria escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e passar o sangue nos umbrais da porta. Né? E naquela noite o anjo da morte percorreu toda a terra do Egito e trouxe juízo sobre os primogênitos. Mas nas casas onde havia o sangue do cordeiro, nos umbrais, né, o anjo da morte ele passava por cima, né, e os habitantes ali eram poupados. Então, Pesach tem a ver com passar por cima, né, essa ida do anjo passando por cima das casas. Né. Então, esse ato foi um divisor de águas, ele marcou a libertação do povo e o início de uma jornada à terra prometida. O sangue do cordeiro ele foi o sinal de aliança, da salvação para os israelitas. E isso tem uma total conexão com Cristo, que é o verdadeiro cordeiro pascual. Né? No Novo Testamento, João Batista já declara sobre Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João 1, versículo 29. Então, Jesus é o cumprimento profético do Cordeiro da Páscoa. Né? Assim como o sangue, lá no passado, protegeu os israelitas da morte, o sangue de Cristo nos resgata da condenação eterna. A morte dele, na cruz, nos livrou da escravidão do pecado e nos deu uma nova vida. Enquanto a Páscoa judaica ela celebrava a libertação do Egito, a Páscoa cristã ela celebra a ressurreição de Cristo e a nossa libertação do pecado e da morte. E aqui vai uma pergunta que é primordial, você pode deixar aí nos comentários. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro? A sua fé ela está firmada nessa obra redentora de Cristo ou na tradição da Páscoa, nas tradições humanas? Porque a verdadeira Páscoa ela não é sobre os ovos de chocolate e rituais vazios, mas é sobre verdadeiramente a redenção em Cristo. Ele é o sacrifício perfeito que nos garante a vida eterna. A questão é, você já entregou a sua vida ao verdadeiro Cordeiro? E agora a gente vai tratar sobre as origens pagãs da Páscoa secular. Eu acredito que você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso, mas eu quero trazer aqui alguns pontos importantes para o nosso debate. Já começo ali com um texto lá de Jeremias, no capítulo 7, versículo 18, no qual diz: "Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazer bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira." Isso é Deus falando através do profeta Jeremias, né? Então a Páscoa, como é amplamente celebrada hoje, ela contém elementos que não têm origem na Bíblia, mas em sim em práticas pagãs antigas. A celebração secular da Páscoa de hoje ela tem forte influência de cultos religiosos babilônicos e europeus que foram incorporados com o passar dos séculos. Né? Easter, né, que é uma palavra inglesa, ela traz uma conexão direta com Ishtar, que é uma deusa babilônia. E essa deusa ali eram oferecidos sacrifícios a ela em favor do amor, da guerra e da fertilidade. Então, Ishtar, essa deusa, ela era adotada em festivais de primavera, que celebravam o renascimento e a fertilidade da terra após o inverno. Esses festivais eles envolviam rituais para garantir colheitas abundantes, prosperidade e até fecundidade.
E o interessante é que os símbolos desse culto a essa deusa, a Ista, eram ovos e coelhos, representando fertilidade e renovação. Você consegue aí fazer uma conexão entre essa prática antiga e a Páscoa de hoje? Mas isso aí se encaixa com o que Deus nos advertiu lá em Deuteronômio 12, versículo 30 e 31, quando alertou para o povo não imitar os costumes das nações pagãs. Outra forte influência pagã, né, do festival de Ostara, que é o de influência germânica, ali na região da Alemanha. Né? Esse Ostara é um outro nome que é ligado à Páscoa, nessa festividade, que era uma celebração também da deusa da primavera, também chamada de Eostre. Né? Ali os anglo-saxões, né, naquela região, eles realizavam rituais para marcar o início do equinócio da primavera, né, acreditando que essa deusa, Eostre, né, trazia luz e uma vida renovada, renovação. Né. Assim como o culto a Ista, ovos e, nesse caso, lebres, né, eles também eram usados como símbolos de fertilidade e renovação. E aí na Europa, com a expansão do cristianismo, né, essa festa foi mesclada às tradições cristãs, né, já que o cristianismo crescia na Europa também. Então deu origem a uma celebração moderna dessa Páscoa que nós conhecemos hoje. Então significa que muitos dos costumes de hoje da Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo, né, mas sim com essas práticas, com essas tradições de religiões antigas. Só que Deus nos traz um alerta, né, contra esses costumes pagãos. Né? E esse exemplo lá de Jeremias 7,18 é uma forma da qual o povo de Israel adotava, conhecia Deus, via sinais e maravilhas, né? Mas adotava práticas pagãs ao lado da adoração do verdadeiro Deus. Eles faziam bolo à rainha dos céus. Né? Então isso é um título que se aplicava a várias deusas da fertilidade, inclusive no contexto babilônico da época, Ishtar. Né? Deus se irava com essa mistura de adoração verdadeira com rituais pagãos, e você pode ler isso em todo o capítulo 7 do livro de Jeremias. E um exemplo atual que a gente pode trazer são as tradições populares da Páscoa, né? Os ovos de chocolate, os coelhos e até mesmo festas e rituais de primavera. Isso tudo não tem qualquer conexão com Cristo, mas é amplamente adotado, talvez por ignorância. Uma pergunta reflexiva aqui que eu vou deixar para vocês, pode deixar aí no comentário a resposta. A sua Páscoa hoje, ela está focada no sacrifício de Cristo ou nos símbolos seculares e mundanos? Ovos, coelhos? Você celebra essa ressurreição do Salvador ou apenas uma tradição social vazia? Né? E aí é importante nós refletirmos sobre o significado da Páscoa e que nós estamos celebrando. Né? Devemos nos lembrar que a verdadeira Páscoa não está nesses símbolos pagãos, mas no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, numa cultura já tão difundida com esse secularismo, com esse paganismo, a pergunta que fica é como é que os cristãos devem celebrar a Páscoa? E a resposta está lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, no qual diz: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Hoje, a Páscoa ela se tornou um feriado amplamente comercializado. Você vê o volume de chocolate que é vendido, né? Ele é repleto de símbolos, tradições que nada tem a ver com o verdadeiro significado bíblico, né? Seja de Êxodo, ou seja do Cordeiro em Jesus. Então o desafio nosso é resgatar a essência da Páscoa e celebrá-la de maneira que honre a Cristo e a sua obra redentora, porque a Páscoa é sobre redenção, não é sobre chocolate. Por mais que seja delicioso, não é sobre chocolate. A verdadeira Páscoa não é sobre os ovos, não é sobre os coelhos ou festividades vazias, mas sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E assim como os israelitas, lá no passado, eles foram libertos da escravidão no Egito pelo sangue do Cordeiro, escrito lá em Êxodo 12, nós fomos libertos do pecado pelo sangue de Cristo. A ressurreição de Cristo é a vitória final sobre o pecado e a morte, dando-nos a certeza da vida eterna. Para refletir, mais uma vez, como é que a gente está ensinando para a nossa família, para os nossos filhos, sobre a verdadeira Páscoa? Será que a gente está se envolvendo e participando ali de tradições populares, sem questionar a origem, o que é muito importante? Então, nós devemos evitar essas misturas com as tradições seculares. Deuteronômio 12 nos adverte para não misturar a adoração a Deus com práticas pagãs. Muitos costumes que são associados à prática, como nós vimos até agora, a prática da Páscoa, né? Ela vem de religiões antigas, que foram absorvidas até pelos cristãos ao longo dos séculos. Né? Então nós devemos celebrar a Páscoa de uma forma cristocêntrica. Sempre colocar, né, Cristo no centro e eliminar esses outros elementos que distorcem o significado. Isso
Não significa que é errado você ter um momento de alegria, de celebração, de comunhão com a sua família. Mas nós devemos garantir que Cristo seja o foco e não o chocolate. Se alguém hoje perguntasse para os seus filhos ou amigos o que a Páscoa significa, eles responderiam com a verdade bíblica ou com esses outros símbolos mundanos, né? Nós temos que refletir. Então, respondendo à pergunta que eu deixei, vamos ler nesse momento de Páscoa, né, que se aproxima, essa data, relatos bíblicos sobre a Páscoa, né, com o Êxodo 12, tem vários outros exemplos, tem Mateus 26, a gente tem Marcos 14, Lucas 22, João 18, né, participar de uma Santa Ceia, lembrando-se do sacrifício, do corpo e do sangue de Cristo, né, orar e agradecer a Deus pela redenção que temos através do sangue do Cordeiro, através desse sacrifício perfeito, né, compartilhar essa mensagem com outras pessoas, explicando o verdadeiro significado da Páscoa, para que as pessoas fujam do engano, né? Fujam dessa tradição vazia e dê mais ênfase à fé, ao ensino bíblico e ao discipulado dentro da própria casa, né? Um desafio que eu quero deixar para você é como fazer a sua Páscoa um momento de crescimento espiritual e reflexão sobre a obra de Cristo. Vamos nos desafiar nessa Páscoa, nessa Semana Santa que se aproxima, a fazer isso, né? Se aproximar de Deus. A Páscoa ele é um lembrete do maior sacrifício da história, que foi Jesus Cristo se entregando por nós. Como não celebrar isso? Como não ser grato por isso, né? E aí você vê a figura do diabo, que sempre tenta distorcer as verdades de Deus. Então você vai escolher como você vai celebrar essa data, né? Com a verdade ou com a mentira. João 8,32 afirma: conhecereis a verdade vos libertará. Então cabe a nós, a partir do momento que a gente conhece a verdade, propagar isso e colocar ele em prática. E aí? Vamos encerrar aqui perguntando como é que você celebra essa Páscoa, como você vai celebrar essa Páscoa. E compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas saibam dessa verdade, né? Se inscreva no canal, ative as notificações para mais conteúdos como esse. Vou deixar um link aqui embaixo de um plano de leitura bíblico, cronológico, para você conhecer mais verdades bíblicas e destronar definitivamente esse Deus cultural das nossas vidas. Até o nosso próximo vídeo.